Aqui é Flamengo, o maior do Brasil. É tudo muito normal no final de semana, né? Roteiro sem surpresas. E teremos aí a quinto Fla-Flu decidindo o campeonato em 6 anos e o sexto confronto em 6 anos, né? Porque no ano passado se enfrentaram na semifinal, o Flamengo eliminou o Fluminense. Ou seja, pelo sexto ano seguido, um vai matar o outro. Tem sido assim desde 2020, com 2 títulos para cada lado, e o Flamengo teve essa eliminação ainda sobre o Fluminense. É muito equilibrado o confronto, muita gente fala dos 32 últimos jogos, né? Do Flamengo contra o Vasco, só 2 vitórias do Vasco. Os 32 últimos jogos de Fla-Flu é empate, né? 12 vitórias para cada um. Se você olhar aí os 20 últimos jogos, o Fluminense tem vantagem. E se você observar os 10 últimos, o Flamengo tem vantagem. Então é muito equilibrado. O Fluminense, mesmo com o Flamengo tendo mais dinheiro nos últimos anos, tem conseguido montar equipes que enfrentam o Flamengo. Isso com diferentes treinadores, né? O Fluminense já venceu o Flamengo, por exemplo, com o Roger Machado jogando em Itaquera, na época da pandemia. Venceu com o Diniz, né? Venceu com o Mano Menezes. E o Flamengo também já ganhou do Fluminense com o Paulo Souza, né? Com o Abelão, no final de campeonato, inclusive. E o Flamengo já ganhou do Fluminense com o Paulo Souza, por exemplo, chegou a ganhar, né? O jogo que o Hugo fechou o gol. Enfim. Vitor Pereira. Com o Vitor Pereira, teve vitória, depois perdeu. Então é equilibrado. Eu acho que é um confronto bem equilibrado. Eu acho que não tem assim grande favoritismo. O Flamengo tem problemas, né? O Flamengo não tem ainda o Pedro, o Flamengo talvez não tenha o Bruno Henrique, pelo menos no primeiro jogo. Tem aí a ausência de Michael ou Cebolinha, que são opções ofensivas. Por mais elenco que o Flamengo tenha, ele tem aí as suas questões, né? Jogadores voltando de lesão, o caso do Juninho, que ainda não se adaptou, digamos assim. Voltou bem o De La Cruz, acho que sábado, mas estava fora, sem ritmo. O Arrascaeta não está numa grande fase. O Flamengo ainda não é um time que atingiu assim aquela plenitude, aquilo que se espera dele, na minha visão. Então acho que vai ser um confronto bem parelho. Acho que vão ser 2 jogos bem difíceis para ambos. O que é legal, né? Porque, como disse o André na semana passada, muito melhor enfrentar o Fluminense do que o Volta Redonda, porque é esse tipo de teste que o Flamengo tem que passar, e o Fluminense também. Enfrentar um rival poderoso para ser testado. Final tem favorito? Eu acho que tem. Final tem favorito. Tem um time melhor do que o outro? Tem um time melhor do que o outro. O Flamengo é o favorito na final carioca. Deu para entender aí? O Flamengo é o favorito. É o favorito. Gente, quem é favorito em final de campeonato? É o time melhor. O Fluminense é melhor do que o Flamengo? Vocês podem achar que sim. Na minha opinião, não. Os times são iguais. Os times estão jogando a mesma coisa e têm a mesma qualidade técnica, o mesmo nível de elenco? Na minha opinião, não. O Flamengo tem jogado mais do que o Fluminense? É um time melhor do que o Fluminense? Sim. Então, na teoria, se você quiser fazer uma análise fria, técnica da coisa, o favorito é o Flamengo. O que é um time favorito? É um time com mais possibilidades de ganhar do que o outro. Quer tirar dúvida se é favorito ou não? Eu nem olhei, mas pode consultar lá. Dá uma olhada nas casas de aposta, se é que já tem, já deve ter. Jogo para quarta-feira. Quem é o favorito nas apostas? Se vai pagar mais Flamengo ou vai pagar mais Fluminense? Fluminense deve estar pagando mais, em caso de vitória, porque é o azarão. Azarão não vou chamar, mas é o time com menos possibilidade. Azarão você está tratando quando o cara é uma zebra, né? Quando o time é uma zebra. O Fluminense não é zebra na final do Carioca. O Fluminense tem grandes chances de ser campeão, na minha opinião. Mas não é o favorito. Não é o time com mais chances de ser campeão. O favorito é o Flamengo. Flamengo é o favorito. Flamengo é o favorito. E eu não estou falando isso para zoar, para jogar favoritismo para o lado de lá, ou negócio de zica reversa, não é nada disso. É o que eu acho, como jornalista, como um especialista nisso aí, trabalho com isso aí, né, há 35 anos. Dito isso, isso posto, é um cenário bom para o Fluminense chegar na final. Eu acho que o Fluminense chegar por baixo é melhor do que chegar com uma confiança alta em excesso.
Aí você fala, pô, Ilan, você acabou de dizer que era melhor ter vencido para chegar com mais confiança. Concordo, era para ter chegado com mais confiança. Mas não ia ser bom se chegasse ganhando hoje de 4 ou 5-0 do Volta Redonda. Aí ia chegar de salto alto. Mas uma vitóriazinha hoje, econômica, de 1-0 teria sido boa. Então, dito isso, o Fluminense não é o favorito para a final. Na minha opinião, o Flamengo é favorito. Não é super, ultra, por uma larga vantagem. Não é o grande favorito. Não é. Mas é o favorito. É melhor e vem jogando melhor. E tem uma campanha muito melhor que a do Fluminense no Campeonato Carioca, na temporada. Joga bem todos os jogos, praticamente. Enfim. Agora, para quem entende da cultura do Fla-Flu, para quem entende do que está em torno de um Fla-Flu, sobretudo o Fla-Flu decisivo, a gente sabe que na prática a coisa raramente anda junto com a teoria. É sobre isso. Como analista, que tem que analisar o que aconteceu até agora e a qualidade do jogo de um e outro, qualquer analista vai dizer, o Flamengo chega melhor. O Flamengo tem um time melhor, no papel, na teoria. Agora, quem entende do que envolve um Fla-Flu, de tudo que está em torno de um Fla-Flu, sabe muito bem que na prática vai chegar lá, pode dar a lógica, sim, o Flamengo pode ser campeão porque é um time melhor, pode dar a lógica, mas a chance dessa lógica ser revertida, subvertida, é gigantesca. Ainda mais, sobretudo e principalmente, se tratando de Fla-Flu. Eu trabalho com futebol há 35 anos, 36, jornalismo esportivo. Eu vejo futebol há pelo menos 45 anos, quase 50, tenho 54 anos, né? E eu afirmo com certeza a vocês, o jogo que mais surpreende, que mais subverte a lógica, esse jogo é o Fla-Flu. É o clássico que mais apronta, e muitas vezes apronta da forma de o time que está pior, o time que chega menos confiante, ou mais por baixo, esse time surpreende e vence o adversário. Já vi isso acontecer muitas vezes em Fla-Flu. Muitas vezes. Recentes, inclusive. O Fluminense, em 2023, foi campeão depois de perder o primeiro jogo por 2-0. Perdeu de 2-0. Tinha que vencer por 3 gols de diferença na decisão, para não ter pênaltis, e venceu. Por 4-1. Estava 4-0 até os minutos finais, quando o Flamengo fez um gol de honra. E sobrou, ainda perdeu um pênalti. O Fluminense ganhou de 4-1 e perdeu um pênalti. Então, na prática, para quem entende daquele borogodó ali, do que é um Fla-Flu de verdade, da forma como as coisas acontecem, da forma como a mágica e os poderes sobrenaturais Nelson Rodriguianos, do Gravatinha, do Sobrenatural de Almeida, da forma como essas coisas acontecem e envolvem o Fla-Flu. Quem entende disso sabe. É perfeitamente possível o Fluminense chegar e ser campeão. Na teoria é o Flamengo o favorito, tá? Na teoria é o Flamengo. Mas na prática, meu amigo, na prática, o Fluminense é especialista em exatamente humilhar a prática, humilhar a teoria. Quer dizer, o Fluminense na prática é especialista em humilhar a teoria. E não seria a primeira nem a última vez. Não quer dizer que isso vá acontecer, não quer dizer que o Fluminense será campeão só porque não é favorito, mas é useiro e vezeiro em fazer esse tipo de coisa. Agora, isso que eu digo do Fluminense ter chances bastante grandes de chegar e surpreender e derrubar o favorito, eu digo também baseado nos jogos que o time fez recentemente. Se o Fluminense não tivesse feito essas atuações que fez contra a Águia de Marabá, Volta Redonda no primeiro jogo, e Caxias, onde jogou realmente bem contra esses 3 adversários fracos, é verdade, mas jogou muito bem nos 3. Se não tivesse feito essas 3 atuações consecutivas, eu teria muito menos confiança. Eu acharia bem mais difícil o Fluminense derrubar o Flamengo. Porque eu estaria dizendo aqui o seguinte, gente, eu não vi uma boa atuação do Fluminense no ano. Eu estaria dizendo isso para vocês. Eu não vejo uma boa atuação do Fluminense real, de verdade, há mais de ano. Eu ia falar isso para vocês. Mas não é o caso. Hoje empatou, hoje administrou, hoje se poupou.
mas vinha de 3 jogos muito bons. Muito bom contra o Caxias, muito bom contra o Volta Redonda no jogo de ida e muito bom contra o Águia. É o Águia de Marabá. Isso aí até minha avó. Não é bem assim, não. Procura aí se tem alguém ganhando de 8-0 do outro. Aí você volta aqui e me diz. Quem é que ganhou de 8-0 no futebol brasileiro nesses últimos meses em Copa do Brasil? Então, não é bem assim. Era obrigação do Fluminense ganhar, é muito mais time, o Águia de Marabá é fraco. Ok, o jogo foi no Pará e foi 8-0 fora o baile. Podia ter sido 11 ou 12. Contra o Volta Redonda foi 4, podia ter sido 6. E contra o Caxias foi 2-1, podia ter sido 4 ou 5-1. Então vem de 3 atuações muito boas, que a mim dão sustentação, respaldam uma crença de que o Fluminense pode sim, não é o favorito, mas pode perfeitamente ser o campeão. Tem jogadores, inclusive, que abraçam a responsabilidade. E hoje a gente pode citar, além do Fábio, fez defesas hoje, tá? O Fábio fez defesas hoje, voltou a aparecer. Não é bom sinal, mas aconteceu. Tem o Fábio, tem o Thiago Silva, tem o Otávio, que é um jogador, né, com pouco tempo de clube, mas com muita cancha, muita personalidade em campo, líder. Tem o Arias, tem o Martinelli, que é jovem, mas é um jogador já com bastante personalidade, com bastante rodagem em Fla-Flu. Tem Germancano, que dispensa comentários para esse tipo de coisa, e o Flamengo é um alvo favorito de Germancano. Tem o Canóbio, que chegou com muita personalidade, conseguiu encaixar no time. Então o Fluminense tem jogadores que a gente olha e fala assim, pô, esses caras podem ser campeões. O time do Flamengo é difícil, é dificílimo, tá? O Flamengo tem um grande time, o Flamengo tem um banco de reservas hoje que seria titular em quase todos os times do Brasil. O banco do Flamengo seria um time titular inteiro em muitos times brasileiros. Então, eu acho que o Flamengo é favorito, tá? Não por uma imensa vantagem, não por uma larguíssima vantagem, mas tem jogo, e o Fluminense mostrou recentes credenciais que podem fazer o torcedor falar, não, eu já vi esse time jogar muito bem agorinha, esses dias. Então teremos 2 grandes jogos no Maracanã, quarta agora e no domingo.